Olá, amados, boa noite. Boa noite, vão chegando aí para nossa live. Oi, Dudinha, Patrícia, Daphne. Que nome lindo, né, Daphne? Eu tinha uma amiga de infância que se chamava Daphne. Andressa, quem mais? Cel Franca, Luísa Raffner, Lulu. Tudo bem, Lulu? Que saudade. Oi, Pati, Ingra Liberato Fanpage. Eu tô Gil, Leandro. Tô aqui. No início é bom que eu consigo. Oi, Maria, Maria Dalva. Eu chamo a Maria Dalva de Maria, né? Eu não sei se outras pessoas chamam, mas eu adoro. O início da live é legal pra gente. Saudade, Lulu, também. Que legal que teve o aniversário da Sofia pra gente se olhar um pouquinho, né? O início da live é legal que a gente lê o nome de todo mundo, né? Que depois eu fico concentrada na conversa, vivi, e aí não consigo mais ler. Só leio quando a outra pessoa está falando. Mesmo assim, não consigo ler muito. Fábio. Então, gente, a gente vai conversar com uma pessoa que é o Sami Storch, que eu acho que tem uma importância muito grande assim na constelação familiar e no fato de levar a ferramenta da constelação familiar para ajudar na solução de conflitos no judiciário. Então, olha que pioneirismo, que coisa bacana, né? Me fale uma coisa antes do Sami entrar. Como é que tá tecnicamente, imagem, som, essas coisas, tá tudo bem? Sami, acho que Sami entrou. Sami, eu acho que eu te chamo ou você me chama? Até hoje eu tô assim. Deixa eu ver aqui. Eu te chamo. Maravilha. Que maravilha, gente. Que bom. Oi, Sami. Oi, Ingra, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Que Trabalhando e bom. Trabalhando, vida né? continua, né? Pois é. Graças a Deus. Eu quero agradecer o Sami por estar disponibilizando esse tempo aqui. Eu até quero dizer para vocês que tem uma relação de amizade entre a gente, né? Ele não tem feito Com lives. certeza. E aí tá atendendo esse chamado de amiga mesmo. O Sami é amigo dos meus pais e a gente já fez umas boas constelações aqui em casa, sempre muito marcantes na minha vida. Então, esse assunto é um assunto que eu acho de extrema importância, Sami, falar sobre a constelação familiar. E eu até fiquei com vontade de falar uma coisa, né? Que eu sinto, eu tenho percebido que às vezes o universo precisa. Você está ouvindo bem e vendo bem? Tá tudo certo para você? Deu algumas falhadas na conexão, mas agora tá bom. Mas você está me ouvindo bem, né? Não tá 100%, mas consigo acompanhar. Tudo Tá. bem. Não, porque a gente pode tentar melhorar. Eu botei o fone de ouvido, você acha que talvez seja melhor sem? Eu tiro. Vamos testar. Não, eu tô te ouvindo Peraí. bem. É só a Ó, conexão mesmo. vê Não se tá melhora 100%. para você. Oi, oi. Melhorou para você? Agora tá mais baixo. Tava melhor antes. Tá bom, é bom. Tá variando muito a internet, né? Para mim. Eu tô te ouvindo super bem. Então tá, agora tá bom também. Tá bom. Ai, que ótimo, maravilha. Então, eu tenho sentido assim que às vezes o universo, o campo, né? Já que a gente tem, né, esse cotidiano de sentir o campo, às vezes eu percebo que tem alguma ferramenta, que tem alguma ação que precisa ser manifestada assim na família humana, né?
E aí o campo, né, o universo, sei lá que nome a gente pode dar para isso, começa a buscar pessoas que tenham coragem, né, de ser pioneiro em alguma coisa, em ser canal de algum trabalho, de alguma ferramenta. Então a constelação, né, foi criada pelo Bert Hellinger, que é né, que teve que teve esse dom mesmo, essa abertura para canalizar esse trabalho tão potente que hoje está crescendo muito. Mas o que eu quero trazer aqui é que você foi pioneiro em levar a constelação para ajudar, para ser ferramenta na solução de conflitos no judiciário. E essa é uma ação que eu vejo assim de extrema importância, né? Porque justamente no lugar onde o conflito está ali muito intenso, onde as pessoas muitas vezes estão com o coração fechado, onde muitas vezes o diálogo já não existe mais, né? As pessoas não conseguem nem se olhar. Tem um advogado ali representando, né, o debate, a conversa. E aí você traz uma ferramenta que pede, que propõe que as pessoas se olhem nos olhos, né? Que as pessoas se deixem tocar pelas palavras, pelo olhar. Então, muitas vezes, até eu vejo muito isso no campo, né? E eu imagino que né, no conflito, quando a coisa vai já para o judiciário, tem gente que está pedindo dinheiro, que está pedindo casa, que está pedindo muita coisa. Mas às vezes no campo a gente vê que a pessoa quer só um reconhecimento, quer só um olhar, quer só um pedido de desculpa, e elas não sabem disso. Então eu queria que você falasse um pouco sobre como surgiu né, essa luz de trazer a constelação familiar para o judiciário, até se você quiser falar um pouco também da constelação familiar. Eu não ouso falar, porque você é um professor do próprio Instituto do Bert. E aí eu queria saber como é que isso aconteceu, como é que é essa experiência. E fique à vontade para falar o que você quiser. Legal, Ingra. Grato pelo convite para participar aqui dessa live. Boa noite a todos que estão acompanhando, né? Na verdade, foi natural, né? Eu comecei a introduzir as constelações na justiça, aconteceu naturalmente dentro de uma trajetória minha e da minha relação com o direito, com o trabalho e com a vida, né? Porque conflitos nos relacionamentos, aqueles que aparecem nos processos judiciais, são os mesmos que todo mundo vive, só que alguns vão para a justiça e outros não, né? Mas são relações humanas. O que acontece é que o direito, em alguns aspectos, ele se distanciou da realidade das relações, ganhou códigos próprios e assim, as pessoas se tornaram dependentes de advogados e se sentem perdidos na justiça. Então, a justiça, nessa minha busca pela sensatez, pela coerência, a gente faz um trabalho e quer que esse trabalho tenha um resultado, quer que tenha uma eficácia. E é muito frustrante ver um trabalho que não funciona, como em muitas situações a justiça é hoje ainda, né? Ela, com esse distanciamento da eficácia, às vezes o processo dá muitas voltas e causa muito sofrimento. As pessoas entram na justiça por um desespero, porque precisam resolver uma situação, e aí é que não resolve mesmo, porque elas perdem totalmente o poder de poder fazer algo em prol dessa relação, em prol de si mesmas, porque entrou na justiça e pronto, está na mão do advogado, na mão do juiz, daquelas regras incompreensíveis para a pessoa comum, né? E dependendo da linguagem que se adota, ao ingressar com uma ação, já se manda uma mensagem de guerra para outra parte, já se gera uma reação, né? Que a pessoa entra na defensiva e para ganhar ela tem que fazer com que a outra perca. Então, em alguns casos, é uma relação perde-perde, né? Só que se a gente está olhando para a busca da paz, para a busca de uma libertação, de poder seguir em frente na vida, aí sim, né? A justiça pode ser algo positivo, não visto como muitas pessoas veem. Ah, pô, a justiça, não, vamos evitar esse negócio. Putz, tô na mão de um advogado, um juiz, né? A imagem que as pessoas criaram. Só que a maioria desses profissionais
querem também, por que eles sentiram essa vocação de entrar no direito? Porque elas querem resolver as coisas. Existe uma busca pela solução, pela pacificação, pela harmonização, né? Mas quando elas entram no esquema, na máquina, aí elas acabam fazendo a mesma coisa que sempre se fez e as pessoas se frustram e os resultados são esses que a gente já conhece. E aí, quando eu tive contato com as constelações familiares, em 2003, eu era advogado e fui participar de um grupo como cliente para uma questão minha, né? Me foi recomendado e fiquei maravilhado. Fiquei maravilhado porque a constelação toca no movimento profundo da alma, aquilo que faz com que a pessoa se envolva inconscientemente numa situação que ela gostaria de evitar. E quando ela percebe, ela está repetindo um padrão dela mesma, ou dos pais, ou dos antepassados, por mais que ela tente evitar, ela não consegue. E justamente aquilo que ela tenta desviar o olhar, que ela não quer reconhecer, que ela não quer olhar aquela dor que já vem de gerações anteriores, é a dor que se apresenta na vida dela. A vida não admite que a pessoa fuja de algo que é dela, de algo que pertence à sua história. A sua história precisa ser reconhecida, precisa ser honrada. É daí que vem a força para a pessoa poder passar para o próximo capítulo, para a próxima lição. É que nem na escola, né? Tem uma tarefa para fazer, tem uma lição que você tem que aprender. Então, se você conseguir aprender, né? Tomar para si aquilo. Aí aquilo se transforma em força e a pessoa pode passar para a próxima série, para o próximo ano. Se a pessoa fugir do aprendizado e simplesmente rejeitar aquilo que a vida apresenta, ela vai repetir a situação. É o que acontece na maior parte. E o que é a justiça? A pessoa entra na justiça porque ela não quer olhar para a essência. Porque o essencial exige que as pessoas se olhem nos olhos, como você falou. Temos algo a resolver. A gente precisa resolver, né? Mas aí a pessoa, hoje em dia, é muito fácil. Bloqueia no WhatsApp. Pronto. Acabou o problema. Acabou nada, né? O problema continua. Aí, às vezes, a pessoa entra na justiça como uma forma de fuga desse olhar necessário. Do que Ou precisa vingança, resolver. ou vingança, vingança, né? Vingança é um dos sentimentos que move essa fuga. O sentimento de vingança também é não querer reconhecer algo. Né? A pessoa foge do essencial e entra num embate que não vai resolver nada, na verdade, ou vai alimentar o ciclo de agressividade, de destruição, né? Então, quando eu conheci a constelação, eu falei, bom, é isso que eu busco no direito, né? Que eu estou estudando na faculdade, eu não aprendi nada disso, na prática judicial não se trabalha assim, mas isso resolve. De repente, pessoas que não se falavam há anos, mãe e filho, irmãos, a pessoa que está querendo se separar e não sabe como, se sente oprimida e de repente na constelação ela percebe aquilo que ela não se dava conta de como que ela causava como ela agredia o parceiro sem perceber e de uma forma que não é ilícita, né, mas que gerava uma reação por conta da fragilidade da outra pessoa e por isso eles não estavam se entendendo e de repente com uma constelação se mostra algo essencial que não estava sendo visto e que permite que ambos se reconheçam e cada um perceba, opa, eu entrei nessa por minha própria conta e eu não percebi isso seu e eu fui arrogante, eu não percebi isso seu e eu realmente me confundi, uma violência que eu tinha, que eu estava refletindo uma dor da minha mãe, por exemplo, com meu pai ou do meu avô, e aí eu projetei isso em você e sinto muito, eu estava confuso. E aí com esse reconhecimento, as pessoas se aliviam, elas percebem, bom, agora eu estou sendo visto, agora ela está enxergando, que antes eu não estava sendo visto. Isso permite uma fluidez para o encaminhamento da solução maravilhosa, né? Quem já participou de uma constelação sabe que o alívio que se sente com um reconhecimento, e não é só o reconhecimento seu, pessoal, mas o reconhecimento de alguém que estava oculto no sistema
e que as pessoas estavam agindo em homenagem a essa pessoa excluída, essa pessoa que teve seus direitos violados ou que não teve o seu lugar reconhecido, e aí algum filho, alguém de uma próxima geração se identifica com aquele sentimento e vai honrar o sentimento e repetir a situação dolorosa. E quando a constelação traz a luz, essa pessoa aparece no cenário, né? E a gente olha, essa pessoa é importante. Na hora, as pessoas se aliviam, as pessoas se emocionam, as pessoas percebem, ela estava faltando na minha vida, agora eu enxergo, e agora eu não preciso mais agir inconscientemente para trazê-la à presença. Eu já reconheço a presença dela no meu coração, então eu não preciso ficar fazendo isso inconscientemente. Agora eu já posso agir por mim, né? Então é uma libertação. E no judiciário, aí quando eu me tornei juiz, em 2006, imediatamente os conhecimentos da constelação, quando a gente tem acesso a isso, isso é altamente transformador, né? A gente começa a utilizar na própria vida e ver que faz sentido. Ver que às vezes uma atitude de reverência na constelação, simbolicamente, a gente às vezes faz uma reverência, mas essa atitude de reverência proporciona uma harmonia nas relações quando se reconhece quem veio primeiro, né, o lugar de cada um, o pai, a mãe, o irmão mais velho, o irmão mais novo. Aí um não quer se colocar como maior do que é e se coloca só no seu lugar e pode olhar... permite um fluxo, assim a gente ganha uma força, uma potência para realizar o nosso potencial, né? E a vida flui. E a gente se disponibiliza para cuidar melhor dos filhos. Então, um filho que não está em sua alma olhando para trás, julgando os pais, condenando os pais, reclamando, se vitimizando pelas circunstâncias da vida. Não, a gente toma a força que vem deles e olha para frente, deixa o que está atrás, deixa atrás apenas como uma fonte de força, independente do que tenha acontecido. Pode ter sido algo... situações graves, sofridas, mas independente daquilo, agora eu tomo isso como força. E aí eu posso olhar para frente e olhar para os meus filhos, e olhar para o meu relacionamento de casal atual, sem ficar me prendendo aos relacionamentos do passado. Agora, isso só é possível quando a gente olha. Sim. Primeiro a gente tem que reconhecer quem é que está atrás, quem são os relacionamentos do passado, reconhecer, reverenciar, dar um lugar no coração. Só assim que eles podem ser fontes de força para a gente poder lidar com os relacionamentos atuais, estar presente. Se a gente nega o que aconteceu no passado, uma parte da nossa alma fica olhando para trás e fica querendo repetir, fica querendo trazer aquilo que está sendo negado. Se a gente reconhece e dá um lugar de direito no coração, isso é libertador. E aí eu comecei a utilizar isso na prática, nos processos, e adequando, né, aquilo que eu chamei de direito sistêmico. Porque o Bert Hellinger, com base nas constelações, ele descobriu a existência de leis sistêmicas, de ordens sistêmicas, que ele denomina de ordens do amor. E, bom, são ordens supremas. Ninguém consegue contrariar essas ordens. Quando contraria, se dá mal. Gera os emaranhamentos sistêmicos, né? A lei do pertencimento. Todos os membros de um sistema têm o mesmo direito de pertencer. Se alguém é excluído, aí o sistema fica com um vazio, e esse vazio precisa ser preenchido inconscientemente. Um filho vai preencher inconscientemente, vai repetir o drama, né? Vai repetir a situação dolorosa. Porque se alguém foi excluído é porque teve alguma dor, alguma coisa as pessoas não souberam lidar. Às vezes é até com a melhor das intenções. Uma morte, né? Um destino difícil. E aí, bom, se existem essas leis e se elas são soberanas nos relacionamentos, isso precisa ser visto no judiciário também. As leis que a gente aplica no direito, elas precisam estar de acordo com as leis sistêmicas. Aí eu comecei a analisar, eu comecei a estudar todos os livros do Bert e observar tudo que ele fala dessas leis sistêmicas e comparar, né, traçar um paralelo com o direito
e onde é que o direito funciona, onde é que não funciona e por que não funciona, o que está em conflito com as leis sistêmicas. Tem diversos pontos, tanto da lei em si quanto da jurisprudência, a forma como os juízes aplicam a lei, como as pessoas, as tradições do direito. E aí eu lancei essa proposta, né? Vamos adequar, o direito precisa ser sistêmico para que ele proporcione, para que ele sirva à vida, para que ele proporcione a fluidez, para que ele funcione. Né? Tem tantas situações que a gente vê o direito que não está funcionando, por exemplo, direito penal, né? O sistema penal hoje não está funcionando. As pessoas não se recuperam, as pessoas não se ressocializam com a pena. Aumenta a revolta, as cadeias estão cada vez mais lotadas e sem sinal de progresso. Né? Então, com as leis sistêmicas, a gente observa o que em cada lei penal, o que está desajustado. Né? Às vezes parece que as pessoas, os juristas, muitas pessoas estudando e tentando aperfeiçoamento, e parece que está num labirinto, batendo a cabeça no muro, e de repente uma constelação permite ter um raio-x, assim, onde é que a pessoa está indo. A gente enxerga o labirinto de cima, né? Por que as pessoas estão andando em círculos? Por exemplo, em questões relativas às drogas, questões relativas a aborto, em relacionamentos mesmo, que se faz o papel, como se lida com os filhos nas separações, questão do reconhecimento do pai e da mãe, a precedência do pai e da mãe em relação aos filhos. Isso é tão básico, é tão essencial para que o filho tenha paz, para que ele se sinta íntegro. É preciso que seja reconhecido que ele é constituído do pai e da mãe. E o pai e a mãe vem primeiro, depois vem o filho. Aí na separação, aí cada um já quer puxar o filho para si, já quer excluir o outro. Por quê? Porque está com dificuldade de olhar para o outro e reconhecer o que mais que está por trás. Ah, não quer reconhecer, não quer fazer essa lição de casa, esse dever de casa. Aí o filho arca com as consequências. Sempre que o pai não reconhece o lugar da mãe, a mãe não reconhece o lugar do pai, os filhos arcam com as consequências. Porque inconscientemente eles vão repetir justamente aquilo que foi excluído dos pais. E aí os processos se multiplicam, né? Não tem solução no médio e no longo prazo, independente da gente sentenciar os processos. Enfim, é isso, Sim. né? A gente precisa de coerência com as leis sistêmicas. Sim, eu acho isso muito revolucionário, Sami, porque a gente está dentro de um mundo completamente materialista, né? E o que esse direito sistêmico faz, o que a constelação familiar faz vamos olhar para a alma, vamos olhar para o mapa da alma, né? O que a gente percebe é que essas repetições buscam uma ordenação para o amor florescer. Então, assim, isso é uma grande lição da constelação familiar, né? Para o amor florescer, esse terreno, esse solo precisa estar harmonizado, precisa estar pronto, ordenado para florescer o amor. E aí você vê que essas coisas vêm se repetindo, justamente a gente também tem essa visão muito equivocada, né, de que os desafios da vida, a gente deve fugir deles, que são problemas que a gente deve fugir. E está na hora da gente aprender que os desafios, né, as dificuldades, são para a gente olhar. Então, assim, esse ponto de partida, esse pequeno movimento de olhar nos olhos, de ver o outro, faz toda a diferença, né? Então é muito revolucionário, assim, eu vejo que realmente quando você abre o campo, vem todo o mapa da linhagem. Então tem essa coisa também que eu acho muito linda, de que a gente não está isolado, nós não somos uma alma no corpo, todos nós fazemos parte de uma grande alma, né, da família humana. Então, assim, isso também traz assim muitos insights. E eu fico pensando, né, se todos conhecessem as leis do amor, as ordens do amor, a gente poderia evitar muita coisa, né? Porque a gente faz, né? A gente comete esses erros, esses equívocos por falta de conhecimento, por falta de consciência. Então, assim, a gente desrespeita essa lei da hierarquia, né? De desrespeitar os pais,
de desrespeitar a ordem de chegada entre os irmãos. Ah, tudo bem, não tem nada a ver, né? O irmão mais novo está mandando no irmão mais velho, ou então até na chegada numa instituição, na profissão, não reverencia os que passaram, os que abriram caminho. Eu sei que o Bert Hellinger fala bastante sobre a nossa dificuldade no Brasil como nação, linkado ao fato da gente não reverenciar os nossos povos de origem, a gente massacra os índios, desrespeita os negros, e também fala mal dos portugueses. Então, assim, é uma bagunça de falta de reverência, de falta de respeito, né? De falta de consciência do que é a alma, né? Do que é essa grande alma que nos conecta, o que é essa alma dentro da família, que a gente responde a atitudes, a sentimentos que vieram lá de trás. E isso não é injusto, porque a gente não está separado. A gente está respondendo a ações que ressoam e que foram feitas pelo meu tataravô, pelo meu bisavô, pelo meu pai. E essa exclusão dos fatos, né, os segredos de família, vão criando desordens. Então, assim, tem essa coisa também da constelação de não julgar, né? Dentro da constelação, se a gente aprende na nossa sociedade, né? Uma mulher abortou, ela exclui aquilo porque isso causa dor para ela, ou ela sente vergonha. E qual é a culpa, né, das pessoas esconderem, né? Quem traiu, quem matou, esconder todos esses crimes, entre aspas, é porque a gente aprende que são coisas horríveis, são coisas monstruosas e que a gente deve esconder, que a gente não deve olhar e deve esconder de todo mundo, né? Só que na constelação mostra que não tem necessidade nenhuma de condenação desses atos. São atos que a gente pode se perdoar, que a gente pode reconhecer, que a gente pode acolher e justamente, como você está dizendo em vários momentos, é olhar para o fato que vai fazer com que a gente possa lidar com ele e perdoar, se perdoar, aprender com aquilo que aconteceu, né? Não tirar do campo de visão. Então, dentro da constelação, essa noção de que não existe vítima e vilão, que muitas vezes a vítima é o maior manipulador dentro da relação, então não cabe a gente estar julgando, cabe realmente ordenar esse amor, né, para que ele possa florescer, para que ele possa fluir. Então, assim, eu acho muito revolucionário ver que você está criando um caminho de harmonização das ordens do amor com a lei dos homens. Meu Deus, é por isso que isso está assim, crescendo com essa rapidez. E aí eu quero até te perguntar se existe já alguma iniciativa de difundir esse conhecimento, né, essa consciência, porque isso faz parte do novo mundo, assim, dessa transição planetária, não tenho a menor dúvida. Então, se existe algum programa, algum planejamento de ensino mesmo, não só para a área jurídica, para direito sistêmico, mas se existe planos de levar isso para as escolas, porque a gente comete esses erros por não saber, né? Você falou umas coisas importantes, principalmente para quem quer se desenvolver, né? Se libertar dos conflitos, né? Se libertar da violência. Isso que você falou é muito verdadeiro, né? Porque não tem a pessoa que se considera santa, que ela se recusa a olhar para a sua própria sombra, né? Ou para os seus próprios monstros. Aí ela está rejeitando algo que é real dentro de si. Porque cada um de nós tem na sua história algo de violento. Não existe santidade nas nossas famílias, assim, comuns, né? Então, a alma de cada um, trazendo em si essa alma ancestral, ela contém vítimas, ela contém sofrimentos e ela contém também agressores. E quando a gente reconhece que existe, né? Pô, às vezes eu sinto raiva, às vezes eu fico puto, às vezes eu também tenho isso. Isso já desenvolve uma empatia, né? Para não olhar para o outro como, pô, o fulano é um monstro. Não é um monstro. Nós somos... eu sou igual, né? Num certo nível. Agora, tratando-se de uma instituição na justiça, como eu sou juiz, eu preciso deixar claro isso aí, né? Porque aplicar isso na justiça não significa impunidade.
é tudo igual, não liga para nada, tá tudo certo, né? Fulano matou, mas não precisa de nenhuma medida. Não é isso, não é passar a mão na cabeça. Na verdade, é reconhecer a dignidade de cada um, inclusive a dignidade de poder arcar com as consequências dos seus próprios atos. De cumprir a pena, né? De cumprir a pena, às vezes. Porque quando o juiz, por exemplo, tem dó da pessoa, ou o advogado, muitos advogados querem salvar as pessoas, são movidos por esse sentimento, né? Muitos juízes também, assim como terapeutas, psicólogos, médicos, têm isso também na justiça, né? Coitadinho, mas vamos compreender, ele não teve oportunidade e tal. Se eu tenho uma postura dessa, eu estou tratando a pessoa como criança. E eu estou querendo assumir o lugar da mãe dele, né? Falar, tadinho, foi abandonado pela mãe, é órfão, por isso que ele agrediu, roubou, mas, inclusive, matou. Sami, vou só fazer um parêntese nisso que você está falando. Eu já vi casos de pessoas que se sentiram em paz cumprindo a pena. Elas queriam cumprir a pena, a alma queria cumprir a pena. Sim, é uma necessidade, porque para ter dignidade, ela precisa ser vista como alguém responsável, como alguém que pode arcar com as consequências dos próprios atos. Então, o direito sistêmico significa também reconhecer que a pessoa tem a dignidade de ser como é. E de ter a história que tem. Ela não é um coitadinho, não é uma pobre vítima. E assim também pode arcar com as consequências. E se tomou uma atitude antissocial ou que causou danos e tal, ele precisa ser responsabilizado. E como você falou, às vezes é um alívio. Às vezes o que a pessoa busca é uma contenção, é um limite. Ela justamente por não ter os pais, ela precisa que seja reconhecido isso, essa grandeza dela de ser como é. Então vai cumprir uma pena. Isso alivia, às vezes é necessário, né? Agora, não que seja saudável para a pessoa que foi vítima se manter no lugar de vítima, né? O que levou uma pessoa que foi vítima, vamos dar um exemplo, violência doméstica, caso típico, né? A pessoa ficar se considerando só vítima, ela repete relacionamentos em que ela tem um padrão de ser vítima dos relacionamentos. Quando a gente olha para a constelação, muitas vezes ela está querendo salvar o companheiro. Ela quer salvar, ela tem dó, ela tem essa postura de se colocar no lugar da mãe do companheiro. O companheiro que tem um problema com a mãe, que perdeu a mãe cedo, ele se sente perdido, ele não sabe reagir, ele não sabe retribuir o que ele está recebendo, mas ele se sente humilhado. E aí ele é frágil emocionalmente, uma criança no estado emocional de criança que perdeu a mãe, ele quer agredir, ele se torna possessivo, se torna violento, se torna... Enfim, são dinâmicas que não começaram agora, né? Os autos de um processo, pegam os autos judiciais com a petição, ela não fala nada dessas dinâmicas profundas que acontecem nos relacionamentos. E a vítima precisa de empoderamento para não se envolver nessas situações, assim como o agressor também precisa de empoderamento. Porque quando ele agride, quando ele mostra que ele está perdido, ele mostra que ele não sabe lidar, que ele não tem força interior, né? E aí a constelação facilita que cada um encontre sua força, cada um perceba, e eles se desemaranhem, né? Para eles pararem de um se enganchar no outro como se o outro fosse um complemento, cada um fosse um complemento do outro. Não, cada um tem que estar inteiro para poder ter um relacionamento equilibrado. 1 mais 1, igual a 2, não pode ser meio mais meio, né? Exato. A gente não só reconhece o lugar do outro, mas também reconhece o próprio lugar, né? É isso que traz o empoderamento. E isso é bem interessante porque a gente traz, né, de antepassados esse histórico que faz com que a gente vibre um determinado lugar que a gente se encontre, né? A gente vibra essa dinâmica oculta. Então, assim, tem uma dinâmica oculta atuando, a gente vai respondendo a ela, a gente vai sendo levado a ela, por essa falta de conhecimento, e a gente vai atraindo pessoas
que estão o tempo todo validando aquela nossa vibração. E é muito mágico, assim, eu acho muito bonito. Mágico no sentido, né, enfim, no sentido real mesmo da palavra. Como é transformador. Porque quando você fala certas frases, né, e quando você chora diante da pessoa, quando você se expõe, quando você deixa o coração sentir o que estava ali empedrado, tem uma mudança de vibração, né? As palavras elas trazem uma vibração própria, né? Isso vem para o campo. É muito impressionante que às vezes é uma palavra só, sempre uma frase simples. São coisas muito simples, né? Que vem para o campo para ser dita, uma lágrima que você derrama. Sempre é muito diferente do que você imaginava, assim. Tem mais de 20 anos que eu represento, né, no campo, assim, eu sou muito apaixonada, eu tenho uma amiga que se formou com Bert no Rio, e assim, a gente era fominha de ir para o campo, constelar, ela hoje é uma grande, né, facilitadora no Rio, e é impressionante como, assim, nesses 20 anos atuando como representante, eu nunca vi uma constelação parecida com a outra. Assim, no início eu entrava em campo falando, assim, era um caso parecido com algum que eu já tinha visto, que eu já tinha vivido, e eu pensava, já sei o que vai acontecer, vou me acabar de chorar. Aí acontecia uma coisa completamente diferente, era um sentimento travado, era outra história, porque nós somos esses seres infinitos e a gente é continuidade dessa ancestralidade, né? Dessa linhagem feminina, dessa linhagem masculina. Então, que coisa poderosa reconhecer ou aprender que nós somos uma grande alma se manifestando individualmente, né? Mas estamos conectados nesse nível muito profundo mesmo da alma. Então, eu inclusive estou fazendo, né, uma formação de uma terapia que nasceu da constelação familiar. É uma constelação familiar que às vezes vai mais para a utilização de arquétipos, porque considera muito essa questão da vibração. Mas a coisa mais importante que eu sinto, né, nessa terapia, que é a TSFI, é que ela, assim, depois que ela. Depende do caso, né? Tem muitos casos, talvez até a maioria, seja a constelação convencional mesmo do Bert. Mas em alguns casos, quando sente que a pessoa já está bem trabalhada com todas essas questões de família, a própria terapia sente que a pessoa pode começar a se liberar desses padrões herdados, para encontrar o próprio caminho, a própria vibração. A constelação faz isso também, mas a TSFI insiste nesse ponto, agora solta. Porque, inclusive, no budismo tem uma coisa interessante, que o budismo considera o karma essa repetição ancestral, né? Todas essas atitudes já mecânicas, repetitivas, que a gente herda e continua fazendo, e é muito difícil se desvincular disso, em muitos setores do budismo, esse é o próprio karma, né? Essa repetição que a gente herda e continua fazendo. Então, essa noção de que a gente tem uma vibração pessoal, que a gente tem, né, um trabalho a fazer que pode ser desvinculado da família, depois de reverenciar, de reconhecer e até de poder ajudar essa família, né, nessa individuação, que seria exatamente isso, né? Esse reconhecimento de qual é a minha vibração, de qual é o meu papel no mundo, né? Onde eu me encaixo no mundo, além da minha família. Então, é um passo também novo dentro do processo da constelação, que é bem interessante. Mas você também pode falar o que você quiser, mas sobre alguém estar levando os conhecimentos da constelação para a educação, a gente não falou. Desculpa, repete essa última frase? Não, que eu tinha perguntado se você tem notícia de pessoas que estão levando, ou que querem levar esse conhecimento, essa consciência para as escolas. Se você sabe disso. Ah, sim, tem sim.
Porque existe uma necessidade muito grande assim de libertação, né? As pessoas estão precisando seguir adiante, estão precisando todas essas crises que a humanidade está passando representam uma transição, né? É nítido que nós estamos vivendo uma transição, uma passagem para um novo patamar. E estão buscando uma verdade mais verdadeira, né? E assim como no direito, que existe essa... As pessoas estavam sem ver sentido na sua atuação, muitos advogados frustrados. Poxa, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou a serviço de quê nesse processo, né? As pessoas precisam se sentir úteis, sentir que estão a serviço da libertação e se libertarem também das amarras, né? Do aprisionamento aos relacionamentos desequilibrados, das atitudes incoerentes, dos padrões que não dão futuro, né? Então, no direito, isso está assim... bombando. O direito sistêmico está com uma força impressionante. Quando eu comecei, eu não imaginei que seria assim e tão rápido, né? Cursos se proliferando, muita gente está aderindo, está estudando o direito sistêmico. E na educação isso também está acontecendo. Existe um ramo do estudo das constelações que é justamente para o lado da pedagogia, a pedagogia sistêmica. O próprio Bert fez algumas experiências, trabalhou algumas vezes com escolas, ele fala um tanto de coisa em relação à educação, também com o trabalho com crianças, com pais, com instituições, né? E aí esse trabalho foi desenvolvido por alguns educadores. Tem uma alemã que escreveu um livro, Você é um de nós, Marianne Frank, uma professora, aplicando as constelações na sala de aula, né? E um pouco depois, esse trabalho começou a ser feito no México, numa universidade CUDEC, que eles desenvolveram toda uma metodologia de pedagogia sistêmica e hoje tem até doutorado de pedagogia sistêmica. É uma universidade toda constituída com base nos ensinamentos da pedagogia sistêmica. E hoje tem muitos cursos, tem a formação da CUDEC no Brasil, tem outros cursos de pedagogia sistêmica no Brasil também. E eu sei que alguns órgãos de secretarias de educação estão fomentando esse estudo também. Nas escolas, trabalho com professores, trabalho nas delegacias de ensino. Então, é uma cultura, né, que está acontecendo em diversas áreas. O próprio Bert, ele começou no âmbito terapêutico, mas logo percebeu que aquilo não era algo restrito ao consultório, só para terapeutas. É uma ciência que está influenciando todo o progresso da humanidade, assim, atualmente. Então, hoje a gente vê as compreensões do Bert Hellinger saindo da boca de líderes espirituais, de profissionais, gurus do marketing, de gestão de empresas, de todas as áreas, né? O Bert Hellinger, ele é um marco. Eu vejo que ele é realmente um marco no progresso científico em todas as áreas. E no direito isso é muito impressionante, como as OABs. Sim. Hoje mesmo teve um seminário organizado pela OAB de São Paulo, mas participaram assim, dezenas de subseções que têm comissões de direito sistêmico. Hoje já tem mais de 110 espalhadas pelo Brasil. Comissão de Direito Sistêmico da OAB. E cada uma delas tem assim um movimento com um grupo de advogados que estuda, que pratica o direito sistêmico. Enfim, é uma cultura. Mais importante do que uma iniciativa ou outra é a transformação na cultura, que chega na mudança das leis, né, na visão de como lidar com situações de adoção, situações de guarda dos filhos, nossa, de bens, de herança. Sabe Tudo que eu isso tenho... tem impactos. Tem, e você sabe, até você falou de adoção, eu tenho uma amiga que ela estava para adotar, né, uma criança, acabou que desistiu, né? Ela tinha uma relação homossexual e elas queriam, mas acabaram desistindo. E um dia ela falou para mim que ela queria adotar uma criança e não queria saber de onde veio, elas iam fazer fertilização, não queria saber o doador, e aí que não queria saber nada e que não queria nenhum rastro da pessoa. Aí eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, essa pessoa precisa saber que ela
não vai se livrar desse passado, que esse passado está dentro de cada um de nós, né? Está nas nossas células, no nosso, na nossa alma, né? Então, como é que você, né, não sabendo disso, pensa que você vai conseguir essa ruptura, né, esse corte? Então, realmente, isso é uma coisa que está vindo assim para ajudar a família humana. E aí, falando disso até, Sami, eu quero saber se você tem alguma coisa a dizer, se existe na constelação, enfim, na sua lida diária aí, alguma visão específica para esse momento que a gente está vivendo do coronavírus, assim, é isso que a família humana está passando, não só essa transição planetária de nascimento de uma consciência mesmo, de quebra dos paradigmas materialistas, para a gente ter olhos e sensibilidade, né, de poder enxergar, né, essas forças ocultas, essa natureza sutil que todos nós temos, né, que é a matriz de toda a matéria, de tudo que se manifesta. Mas você tem assim alguma visão sua ou do grupo sobre o coronavírus, sobre esse momento específico? Olha, eu tenho refletido, né, a respeito disso. Para mim, eu vejo que é um momento, é o dever de casa da constelação familiar, cada um cuidando da sua. Esse momento é muito importante, né? Não é uma coisa teórica, para fora, fazer movimentos com outras pessoas. Não, cada um cuidar da sua, porque agora não tem por onde fugir. Para mim, quando acontece uma situação, uma dificuldade, uma peleja na vida, opa, o que isso está querendo mostrar para mim? O que a vida tá querendo que eu compreenda em relação a isso? Porque a hora que eu compreender, não é mais uma dificuldade, aí fica fácil. Né? A dificuldade para quem não entende o que a serviço de que ela está. Então, uma pandemia também está a serviço da humanidade de alguma forma. Como é que a gente... E está a serviço dessa travessia, né? Está precipitando algo, não no sentido de antecipar, mas está algo que a gente vinha empurrando com a barriga, essa transição que a gente já estava adiando, né? E agora não tem mais como adiar. A gente tem que resolver as coisas. As pessoas estão dentro de casa, numa situação difícil dentro de casa, agora chegou a hora de resolver, porque não tem como fingir que não está vendo, não tem como empurrar com a barriga o conflito de casal, a dificuldade com os filhos, situações financeiras, incoerências, coisas que não fazem sentido na vida. Tudo precisa ser mais racional, tudo precisa ser mais coerente. As pessoas, em geral, precisam reduzir os gastos, né? Voltar para o essencial. Então, isso está a serviço do essencial. Se a gente olhar para a essência, no essencial a gente fica, a gente se centra no essencial e vai dar tudo certo. Mas tem que se colocar nesse lugar. Enfim, a própria são vida, né? minhas, né? Mas é isso mesmo, não tem para onde fugir e não tem como se distrair, né? Então é importante, é melhor a gente não continuar adiando, né? Tentando desesperadamente adiar e tentar olhar mesmo para isso tudo. E deixa eu ver quanto tempo a gente está aqui. Indra, está falhando. Está perto aqui. da gente eu vou acabar. Fone de ouvido. Só um momento. Tá bom, coloque. Tá bom. Vê se melhora. Eu tô ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Eu acho que melhorou, né? Estaria aqui em casa. Tô ouvindo ótimo. Ótimo. Eu tô ouvindo os meninos aí brincando. Tá ótimo. Sami, tô tão feliz de você vir aqui poder falar disso. Eu realmente quero te agradecer essa disponibilidade. Eu tô vendo, assim, eu tô sentindo, acho que é importante te dizer aqui também isso, né? Eu tô sentindo camadas e camadas de desafio aqui na vida pessoal. Eu tô tendo a sorte de ter muito desafio aqui com meu pai e com minha mãe. Então, assim, são muitas camadas de cura que estão acontecendo aqui. Eu até acho que vai ser bem interessante quando tiver uma trégua de
de quarentena, né, de isolamento, e as acomodações se reconfigurarem e a gente tiver novos desafios, né? Eu acho que a gente vai afrouxar um pouco nessa situação de isolamento quando os encontros, né, os pares, os grupos já tiverem olhado para bastante coisa e a gente puder encontrar outros desenhos, né, de encontro e poder trabalhar esses outros desenhos. Eu sinto que, assim, que mesmo que a pessoa esteja buscando distração ou que esteja achando que não está encarando nada, está acontecendo uma profunda transformação, né, em todos nós, mesmo para quem não está percebendo, assim, tá dentro de casa nessa situação de não poder ir e vir, de não ter essa liberdade de ir e vir, é quase como se a gente tivesse numa caverna, né? Eu me sinto numa caverna e tô gostando de estar nessa caverna, assim, querendo mergulhar mesmo. Quero o mínimo de distração, o mínimo de rede social. Eu tô gostando de ficar em casa, de sair uma vez por semana para ir no supermercado, coisas essenciais, porque eu vejo o poder desse momento, até de entrar em contato com a minha saudade profunda do meu filho, que não está comigo, e pela primeira vez, já tem quase 2 meses que eu não vejo. Então, assim, um turbilhão de emoções que a gente está tendo que administrar, né? É tão poderoso isso, porque não é só um desafio momentâneo de algumas horas, assim. Às vezes eu tenho a sensação que a minha alma está sendo alargada de dentro para fora, assim, para lidar, né, para largar minha paciência, minha capacidade de paciência, de compreensão, de sensibilidade, de não fechar meu coração, mesmo diante de alguma coisa que me desagrada muito, mesmo assim, olhar para a alma das pessoas que estão por trás da atitude e falar, não, ainda assim eu vou manter meu coração aberto, né? Então é um super desafio também para a gente pegar a responsabilidade da nossa vida. Então eu gostaria que você falasse aí suas considerações. Enfim, falta poucos minutos para a gente acabar. Passou voando, né? Poxa! E eu vi, assim, os comentários, as perguntas foram subindo rápido aqui, eu não consegui acompanhar, mas teve várias perguntas e Teve? eu Ai, adoraria responder, mas não vai dar tempo hoje, né? sim. Só se a gente der uma continuidade outro dia, mas quero agradecer a todo mundo aí que está acompanhando e aproveitando, eu tenho um curso, né, online de direito sistêmico. Eu vejo que o aprendizado dessa ciência no direito tem que ser prática, assim como as constelações, porque não é uma teoria, não é assim uma ideia para ver se cola, para testar, mas é uma vivência, é algo que a gente é fenomenológico, né? E esse fenomenológico se aplica na prática, desde o trabalho como pai, mãe, filho, na família, quanto no trabalho profissional, do juiz, do advogado, do terapeuta, de qualquer pessoa, na verdade, que lida com gente, né? Líder numa empresa, executivos e tal. Então, no curso presencial, que a gente faz em forma de pós-graduação, né? Pela Hellinger e Novari, é tudo prático, assim, exercícios práticos para a gente sentir na alma mesmo, né? Como se faz nas constelações, mas a gente faz muitos exercícios, tudo é sentido para a pessoa perceber mesmo, né? É altamente transformador. Mas existe o curso online também. Eu relutei para começar o curso online, mas quando eu percebi, poxa, tem livros que são altamente transformadores. Você lê um livro e se identifica e aquilo faz sentido. Então, o curso online também pode ser Você transformador. teve já experiência online? Sim, então, tem esse É curso. muito. Mas você começou já a fazer? Já, mas eu não Tá. faço as constelações. Ah. Né? Porque O é muito curso é mais intenso. teórico. É muito intenso, viu, Sami? Eu Eu tenho feito sei. É, constelação porque o online. campo, o eu acredito. O campo O campo não tem tempo nem é espaço, né? A conexão das nem espaço. pessoas. Pois é, se eu estou conectado a alguém que já morreu, mas no meu coração ela não morreu, né? Então, Uhum. não é Tá no seu por isso que a gente corpo. pode. É. É.
Por isso que a gente pode colocar um representante para um morto e aquilo traz um sentimento. E é claro que online também isso pode ser feito. Uhum. Mas a ideia do curso é falar aquilo que pode ser falado online em termos de direito sistêmico, das leis sistêmicas de Bert Hellinger, aplicadas a diversas situações de relacionamentos e que se refletem no judiciário também, né? Divórcios, separações, crimes, violência, inventários, heranças, empresas. Então, eu quero, para quem está assistindo aí, visitar a página do curso. Tá na minha bio. Quem entrar na minha página tá lá, a página do curso. E aí vai abrir inscrição na segunda-feira. Então, quem quiser participar vai ser muito bem-vindo para conhecer É, mais de como isso funciona. E, Ingra, muito legal falar com você aqui. Sua família tem um lugar especial no meu coração. Gosto muito dos seus pais, seus irmãos, são pessoas muito queridas a mim. Então, valeu, muito legal. ah, gratidão também, muito obrigado. Muito importante essa live para todo mundo. Eu estava acompanhando aí os comentários e sempre vai ser muito bom abrir espaço para esse conhecimento. Eu te agradeço muito esse tempo aqui, viu? E a amizade. Legal, eu que agradeço o convite. Obrigada, obrigada, Sami. Um beijo aí para todo mundo, tá? Tá bom, Até você também. breve, Fica até com Deus. breve. Fica com Abraço para Deus. todo mundo. Docinho, beijão. Tchau, tchau. Tchau. Beijo.